Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Ana Luísa Reale, professora de Processo Civil, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui em nosso canal Direito com Elas, pessoal, sobre um artigo que não é um artigo do novo CPC, tá? Já é um artigo do Código de 73 e que foi colocado também em nosso sistema aqui pelo legislador do Código vigente, tá bom? Eu me refiro, pessoal, ao artigo 188 do Código atual, que é um artiguinho que fala sobre o princípio da instrumentalidade das formas. Vocês se lembram do princípio da instrumentalidade das formas? O que ele significa, né? Então, se me permitem aqui, eu vou fazer a leitura do artigo 188 para rapidinho a gente falar sobre ele, tá bom? Então, ó, o 188 diz assim: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Bom, pessoal, é o seguinte, então nós temos que um processo que tramita em juízo, a gente tem o desenvolvimento desse processo, né, acontecendo por meio da prática de atos processuais. Então, são os atos processuais, os atos das partes, os atos do juiz, os atos dos serventuários da justiça, enfim, né? São mediante, então, a prática desses atos processuais, o processo vai se desenvolvendo no formato ali, pelo menos em regra, que ele precisa se desenvolver. E aí a lei está nos dizendo que para a prática desse ato processual, a lei não exige uma, em regra, pelo menos, né? Ela não exige uma forma específica para que ele se faça, né? Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei a exigir. Então, a gente vai seguir, pelo menos em princípio, o trâmite daquele processo que a lei determina com relação àquele caminho e os atos processuais vão sendo praticados. Ocorre, pessoal, que pode ser que a lei venha determinar uma especificidade, uma formalidade ali para que um determinado ato processual seja praticado. A ideia do princípio da instrumentalidade, que vem no artigo 188, é a ideia seguinte: mesmo que a lei tenha estabelecido uma determinada formalidade para que aquele ato processual seja praticado, mas se eventualmente ele venha a ser praticado em inobservância a essa determinada formalidade, pode ser que ele seja um ato considerado como válido, mesmo tendo havido essa inobservância dessa formalidade, em razão do princípio da instrumentalidade das formas. Quando, né? Quando de fato ele foi praticado, quando não houve ali prejuízo a ninguém e quando ele atinge a sua finalidade. Então, eu vou colocar um exemplo aqui também colocado pelo Código de Processo Civil. Nós temos um artigo no Código que estabelece que o Ministério Público, em determinadas situações, ele vai agir como fiscal da ordem jurídica ali, enfim, ele vai atuar em determinadas relações processuais como custos legis, como fiscal da ordem jurídica agora pelo novo CPC. Muito bem. Se o MP deveria ter atuado ali nesse contexto e ele não atuou, a lei processual diz que esse ato será um ato nulo, né, nos termos da lei. Mas vamos pensar que a gente tem uma situação de um menor, o MP deveria ter atuado ali como fiscal da ordem jurídica, mas ele acabou não atuando, né? Houve uma nulidade nesse sentido, só que o interesse do menor foi protegido, o ato foi praticado normalmente, o processo se desenvolveu normalmente, o objetivo, né, do ato praticado ali se deu, ele atingiu a sua finalidade, vamos dizer assim, e não houve prejuízo para o menor. Será que esse ato não pode ser um ato considerado como válido? Porque se nós considerarmos que ele vai ser nulo ali, ele vai ter que ser praticado novamente. Então, né, se de repente ele já foi praticado, já atingiu a sua finalidade e não houve prejuízo a ninguém,
a lei acaba estabelecendo que pela regrinha aí, né, pelo princípio aí da instrumentalidade das formas, esse ato pode ser tido como um ato válido. Vamos de novo, rapidinho, no 188, ó. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, realizados mesmo que fora dessa observância da lei, né, lhe preencham a finalidade essencial, pessoal. Então, esse artigo vem estabelecer exatamente o aproveitamento de um eventual ato processual, né, praticado em desacordo, né, com aquela especificidade ditada pelo ordenamento jurídico, quando ele preencher a sua finalidade essencial, quando não existe prejuízo ao interessado, à parte ali. Tudo bem? Bom, gente, era isso por hoje, tá bom? A gente volta na próxima semana. Obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até!